Bem-vindos ao Viver Sustentável. O programa de hoje vai tratar dos seguintes assuntos: política tributária e sustentabilidade, obesidade e seus impactos na sociedade, aquecimento global e o aumento do número de raios, mudanças climáticas, mercado de matérias-primas destinadas à reciclagem. A atual política tributária brasileira incentiva atividades poluidoras e prejudica práticas ambientalmente sustentáveis. Quem nos fala sobre isso é o professor e deputado federal Mendes Tame. Olá, professor. Olá, Elia. Realmente essa distorção a que você se referiu foi confirmada em estudo desenvolvido pelo IPAM, Instituto de Pesquisas Ambientais da Amazônia, em debate sobre finanças verdes, recentemente promovido pelo Centro Brasileiro de Relações Internacionais e pela Fundação Konrad Adenauer. De acordo com os pesquisadores do IPAM, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, do ponto de vista do desenvolvimento sustentável, o sistema tributário brasileiro é inócuo e perverso. Além disso, ele é bipolar, porque ao mesmo tempo em que o país se esforça para criar uma política nacional de mudanças climáticas, que, em suma, objetiva a mitigação de gases do efeito estufa, ao mesmo tempo dá incentivos a combustíveis poluidores e a aquisição de automóveis. Temos hoje quase uma pessoa por automóvel nas metrópoles. Na verdade, o grande desafio que hoje enfrentamos é redirecionar incentivos para privilegiar a produção de energia limpa e, dessa forma, caminharmos para um desenvolvimento sustentável, ou seja, para uma economia de baixo impacto. Segundo o levantamento feito pelos técnicos do IPAM, o aumento das emissões de gases do efeito estufa nos setores energético, industrial e agropecuário mais do que compensaram a redução de desmatamento na Amazônia e de queimadas. Na opinião de Haroldo Matos de Lemos, presidente do Comitê Brasileiro do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA, precisamos aprovar uma reforma tributária ecológica, reforma que privilegie setores sustentáveis e aumente a tributação sobre aqueles que emitem gases do efeito estufa ou consomem mais recursos naturais. Um exemplo de ação concreta dentro dessa reforma tributária ecológica seriam os subsídios incentivando a reciclagem, de tal forma que nunca um produto reciclado chegasse a pagar mais tributos do que a matéria virgem. Meu nome é Gessel, sou auxiliar de escritório e gostaria de saber se o estímulo à valorização da sustentabilidade na construção civil iria criar novos empregos. Irá não, já está criando, e empregos verdes, e em alguns setores até faltando mão de obra especializada, como é o caso de técnicos encanadores especialistas em instalação de painéis de aquecimento solar. Muitos outros empregos verdes relacionados a construções sustentáveis podem surgir desde que haja um estímulo do governo sinalizando com clareza de que vai apoiar mesmo, de fato, estas inovações. Essas inovações que exigem um treinamento, uma relocação de mão de obra, um retreinamento, e as pessoas só vão se dispor a treinar para fazer algo novo se tiverem certeza de que este mercado de trabalho novo não é um modismo, é algo que veio para ficar. O aquecimento global poderá agravar significativamente a pobreza no mundo.
ao secar os cultivos agrícolas e ameaçar a segurança alimentar de milhões de pessoas, advertiu recentemente o Banco Mundial. Recentemente, um outro relatório do Banco Mundial apresentou situação mais dramática do que o próprio relatório do IPCC. Mostra que nós podemos vir a sofrer grandes ondas de calor, secas, aumento do nível do mar, acidificação do mar, em suma, aquelas consequências todas negativas decorrentes do fato de não termos conseguido, neste século, manter a temperatura na superfície da Terra limitada a um aumento de 2 graus centígrados em relação à temperatura que era observada na era pré-industrial. Segundo este recente relatório do Banco Mundial, ocorrendo a hipótese extrema de um aumento de 4 graus centígrados, acontecimentos climáticos extremos que aparecem uma vez por século poderão se transformar em um novo padrão climático comum e permanente. O rendimento dos cultivos de soja pode cair de 30% a 70% no Brasil, enquanto metade das plantações de trigo na América Central e na Tunísia pode desaparecer. Em suma, o relatório do Banco Mundial destaca os riscos para o desenvolvimento sustentável, pois o aumento da temperatura, com mais secas, com a diminuição da produção agrícola, com a redução da disponibilidade de água, com o retrocesso dos recursos aquáticos, tudo isso coloca em risco a vida de milhões de pessoas no planeta. Não perca no próximo bloco uma matéria sobre os impactos da obesidade no Brasil e no mundo. Olho vivo, consumidor! A bicicleta foi eleita pela Organização das Nações Unidas como o transporte ecologicamente mais sustentável do planeta. Elas não poluem, não consomem combustível, não congestionam os centros urbanos e nos deixam mais próximos da natureza. Troque pelo menos uma vez por semana o carro pela bicicleta. A saúde e o meio ambiente agradecem. Você sabia que uma pessoa que dirige 20 mil quilômetros por ano, se reduzir 10% do seu percurso utilizando a bicicleta, deixa de emitir cerca de meia tonelada de dióxido de carbono ou até mais? Então prefira um transporte sustentável e a bicicleta é a melhor opção. Este foi o ano em que a Terra da Garoa literalmente secou. Além da mais severa estiagem que o estado de São Paulo já enfrentou nos últimos 80 anos, diversos fenômenos influenciados pelo aquecimento global também causaram impactos significativos em outras áreas do planeta. É o caso, por exemplo, da Califórnia, que lida com a maior seca do milênio, das ondas de calor em pleno inverno no Alasca e das tempestades em países da Europa, como a Itália e Grã-Bretanha. De acordo com o recente relatório do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas da ONU, as concentrações de gases do efeito estufa na atmosfera atingiram o maior nível, a maior concentração em 800 anos. O fato é que o ano de 2014 acabou se confirmando como o ano mais quente da superfície da Terra desde 1850, quando foi realizada a primeira medição. A influência humana no sistema climático é clara. Quanto mais perturbamos nosso clima, mais riscos temos de impactos graves, amplos e irreversíveis, segundo o diretor do IPCC, Rajendra Pachauri, durante o lançamento do relatório. A cidade de São Paulo acabou se tornando um exemplo de como as alterações climáticas
podem impor dificuldades à vida em sociedade. Abalada por uma estiagem que começou em 2013, a região metropolitana de São Paulo viu as suas represas perderem volume de águas. E pela primeira vez, medidas polêmicas emergenciais, como a utilização do volume morto, foi autorizado. Volume morto das águas é aquele volume de águas que fica abaixo das comportas e que é retirado por meio de bombas. No hemisfério norte, a seca atingiu um dos estados mais poderosos dos Estados Unidos. O estado da Califórnia teve prejuízos em torno de 2,5 bilhões de dólares e a sua agricultura perdeu 20 mil postos de trabalho. De acordo com o biólogo Marcos Bucheridi, que atua no Instituto de Biociências da USP e que foi um dos redatores do capítulo do IPCC sobre a América Latina, alterações climáticas agudas farão com que o continente possa sofrer mais frequentemente com esses problemas. Poderão haver eventos extremos de seca e de chuva ou o descongelamento dos Andes. Esses fenômenos poderão causar grandes alagamentos e o branqueamento de corais, prejudicando de forma significativa a biodiversidade marinha. Com base nesses dados alarmantes, a ONU, em 2014, reforçou a sua tese da necessidade de que a humanidade entre num acordo para termos medidas obrigatórias, vinculantes, que consigam restringir o aumento da temperatura na superfície da Terra a, no máximo, mais 2 graus centígrados em relação à temperatura que era observada no período pré-industrial. No entanto, esta proposta da ONU vem sendo postergada em decorrência das divergências econômicas entre países ricos e países em desenvolvimento. Recentemente, tivemos 2 grandes eventos, a Cúpula do Clima em Nova York e o segundo, a Cúpula das Mudanças Climáticas em Lima, marcando o esforço da humanidade em encontrar saídas para enfrentar o aquecimento global. Sem a assinatura do Brasil, que alegou não ter sido convidado para o evento, o primeiro deles lançou a Declaração de Nova York sobre Florestas, que se dispõe a zerar o desmatamento até o ano de 2030. Segundo o secretário de Estado norte-americano John Kerry, as nações desenvolvidas devem liderar o processo de redução de emissões de gases do efeito estufa, mas isso não significa que os países em desenvolvimento podem produzir CO2 à vontade. A realidade é que temos sido alertados pelos cientistas constantemente sobre a gravidade das mudanças climáticas. No entanto, pouco de concreto tem sido feito no sentido de fato, reduzirmos as emissões de gases do efeito estufa. Ou fazemos isso rapidamente, ou estaremos cada vez mais no limiar de uma tragédia. Meu nome é Priscila, eu estudo análise de sistemas e eu queria saber qual a viabilidade econômica de um empreendimento sustentável. Plenamente sustentável. O custo extra de se construir um prédio verde, um prédio dentro dos padrões de sustentabilidade, não excede 10% em relação a uma construção convencional. Na maioria dos casos, não passa de 5%. Esse valor é mais do que compensado, em primeiro lugar, pela imagem, pelo marketing ambiental que se consegue com essa construção verde. Em segundo lugar,
com a economia de energia e de água que estes prédios sustentáveis oferecem aos seus ocupantes. A obesidade custa ao Brasil 2,4% do produto interno bruto, segundo um estudo internacional que mostra o aumento dos gastos no combate ao problema no mundo. Considerando que o PIB brasileiro, somatória de todas as riquezas produzidas no país, chegou em 2013 a 4,8 trilhões de reais, podemos dizer que a percentagem dos gastos destinados ao combate à obesidade atinge 110 bilhões de reais. Segundo a McKinsey, o custo do tratamento de doenças decorrentes da obesidade é quase tão grande quanto o custo do tratamento de doenças decorrentes do fumo ou daquelas perdas decorrentes de conflitos armados. Além disso, equivale ou tem a mesma relevância dos gastos com mudanças climáticas. No Brasil, a obesidade ocupa o terceiro lugar em uma lista de problemas de saúde pública, depois de mortes violentas e alcoolismo, mas à frente do tabagismo. De acordo com a McKinsey, mais de 2 bilhões de pessoas no mundo, ou seja, 30% da população mundial, está acima do peso, podendo serem considerados obesos. Esta percentagem de 30% chegará a 50% em 2030, percentagem que o Brasil já alcançou, pois o Ministério da Saúde diz que 51% da população brasileira pode ser considerada obesa. Uma pessoa, para ser considerada obesa, precisa ter excesso de peso combinado a um elevado grau de gordura corporal. A maneira mais comum para avaliar se uma pessoa é obesa é verificar seu índice de massa corporal, IMC. Esse índice divide o peso em quilos pela altura em metros elevados ao quadrado. Um MC acima de 25 significa excesso de peso. Um MC de 30 a 40 equivale à obesidade. Indivíduos com IMC acima de 40 são considerados muito obesos. Não perca no próximo bloco um alerta sobre o aumento da incidência de raios no Brasil. O Viver Sustentável pergunta: eólica e solar representam quais tipos de energia? A. Não renováveis. B. Transformáveis. Ou C. Renováveis. A resposta você descobre no próximo bloco. No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou: eólica e solar representam quais tipos de energia? A resposta certa é a letra C, energias renováveis. 5 pessoas morreram durante a queda de um raio na tarde do dia 29 de dezembro na Praia Grande, no litoral de São Paulo. E poucas horas depois, outro raio matou 24 bois em uma fazenda em Paraguaçu Paulista, interior de São Paulo. Pouca gente sabe, mas o Brasil é o campeão mundial de raios. São, por ano, 50 milhões de descargas elétricas. Em 2014, 99 pessoas morreram vítimas de raios no país, o mesmo número que em 2013. Somente no estado de São Paulo, 16 pessoas morreram em 2014. Os raios podem matar ou iniciar incêndios florestais. A sua incidência poderá, por outro lado, aumentar em função das mudanças climáticas, já que os cientistas preveem que até o final do século a incidência de raios pode aumentar 50%.
Estudo de cientistas americanos, entre os quais o climatologista David Holmes, publicado pela revista científica Science, mostra que as medições de precipitação e flutuabilidade das nuvens devem aumentar, fazendo com que as tempestades elétricas fiquem ainda mais explosivas. Em outras palavras, o número de raios deverá aumentar e, além disso, deverão ser mais intensos. Se a temperatura na superfície da Terra aumentar 4 graus centígrados até o final do século, isso significa o risco de aumento do número de raios de 48%, ou seja, de quase 50% a mais de raios. Lembrando que hoje a queda de raios da superfície da Terra no mundo inteiro já chega a 25 milhões de descargas elétricas por ano. Mais raios fazem com que se aumentem os riscos para as pessoas, que são feridas ou até mesmo mortas quando atingidas, e deverão ter um efeito devastador sobre florestas e espécies animais e vegetais, pois uma maior ocorrência de raios pode provocar mais incêndios em áreas de mata seca, matando aves e outras criaturas silvestres, bem como ameaçando as pessoas que vivem por perto. Gustavo Cunha Mello, especialista em riscos, ensina como se proteger nestas ocasiões. Durante um temporal, não se deve ficar na praia. O raio sempre procura o ponto mais alto, e tanto no mar quanto na praia, as pessoas constituem o ponto mais alto. É importante ir para um local abrigado, mas os quiosques não são seguros, já que eles são o ponto mais alto da região. O ideal é entrar em um imóvel ou automóvel, pois os pneus emborrachados isolam o raio. Todo o sistema de para-raios deve receber manutenção a cada 5 ou 10 anos, conforme o modelo. Por outro lado, os para-raios, chamados radioativos, devem ser substituídos, porque desde 1980 a sua utilização está proibida. Colocar antenas, ar-condicionados e outros objetos para fora das janelas cria outros caminhos para o raio descer e contamina o caminho do para-raios. Isto pode queimar todos os equipamentos do local e também provocar incêndio. Aviões não são afetados por raios quando estão voando, já que não estão encostados na terra. Veículos também não vão sofrer danos. Barcos e navios não necessariamente são afetados, pois o raio pode passar por eles para ir para a água. O jargão de que um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar é também falso. Se um raio caiu no lugar, é porque ele é um ponto que atrai raios, portanto pode cair novamente naquele mesmo local. Também a ideia de que usar sapato de borracha inibe o risco de uma pessoa ser atingida por um raio também é uma proposição falsa, porque a borracha é pouca e esse solado de borracha pode derreter e até causar queimaduras. Caso a pessoa não tenha como sair do local, o ideal é ela agachar-se, deixando apenas os pés em contato com a terra, sem levantar as mãos. Preço da tonelada do material destinado à reciclagem para a cidade de Cuiabá. Papelão, R$ 250. Latas de aço, R$ 180. Alumínio, R$ 2.700.
plástico rígido R$ 850 e PET R$ 1.700. Participe você também do nosso programa. Mande sugestões de temas e perguntas para contato@viversustentável.net. Acesse nosso arquivo de matérias pelo site viversustentável.net. Lá você também encontra muitas informações sobre o meio ambiente. O Viver Sustentável fica por aqui e lembre-se, para mudar o mundo precisamos fazer a nossa parte e a sustentabilidade é o caminho.